Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você e uma excelente semana. Hoje, 19 de janeiro de 2025. Abraço carinhosamente nossa amiga Kelly, lá de Belo Horizonte, ela que ajuda aqui no canal, monitorando. Hoje é aniversário dela. Reze uma Ave Maria por ela. Que Deus a abençoe e lhe conceda muitos anos de vida com saúde. Muito bem. Eu iria dar sequência aqui às profecias, mas quando eu li essa matéria, eu disse, vamos para uma catequese diferente. Em 2001, houve um embate, né, um duelo, no bom sentido falando, claro, né, entre o cardeal Walter Casper e o então cardeal presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI. Então, em um embate teológico, Casper, que sempre defendeu coisas nada católica, né? Claro que ele também defendeu coisas boas, inegável. Mas quando um católico, seja leigo ou consagrado, defende coisa boa e coisa ruim, então o rodo é passado e fica só o que não presta. Lá no céu funciona dessa forma, viu? Então, quem tem amor à verdade, ama a verdade e não tem negócio de meia verdade, não. Porque aqueles que não defendem a plena verdade, eu defendo hoje 5 verdades, mas amanhã eu vou defender 7 mentiras. Então, quando morrer, fica com as 7 mentiras, né? Você pode passar a vida inteira, né, defendendo coisas, digamos, 50% boa, 50% ruim, mas na hora do julgamento, aí o bicho vai pegar. Então, há muitas defesas do Walter Casper. Ele já publicou algumas obras, claro que são coisas pessoais dele, mas não é, digamos, não faz parte do magistério da igreja, porque ele não é papa, não houve um concílio, não houve um conjunto de decisões, que é assim que a igreja católica trabalha. Mas quando um padre, um bispo, um papa ou até um leigo publica uma obra e esta traz algumas novidades doutrinárias, aí a coisa complica, né? Amores Letícia dizem que por detrás tinha o dedo do Casper e do cardeal atual do Dicastério da Fé. Acredito que sim. E são porque lá em 2001, quer dizer, estou lendo uma matéria aqui do Infocatólico, em 2001 houve esse embate, porque Casper era aquele que defendia a comunhão já para recasados, divorciados recasados, aquelas pessoas que se separaram e validamente foram casados, mas viviam uma segunda situação. Então ele defendia essa tese, que foi contestada pelo presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, que hoje mudou de nome para Dicastério da Fé. Então, naquela época, era o cardeal Ratzinger, que morreu como papa, e agora, no final do ano passado, se não me engano, 3 anos, né, da sua morte, surgiu volta à tona a questão desse debate. Mas por que voltou à tona? Simples, porque nessa coisa do sínodo, da sinodalidade, então, há uns pontos interessantes que eu li aqui nessa matéria, é por isso que eu quis falar, porque esse canal aqui é um canal católico para defender a Igreja Católica, né? E para ensinar aquilo que a Igreja ensina e que Nossa Senhora, né, também ensina para nós. Então, nesse terceiro aniversário da morte do Papa, né, o finado Bento XVI, que tem o finado Francisco, que tem o finado Bento XVI. Agora, a diferença entre um e outro é a coisa daqui para a Lua, né? Óbvio. Então, surge essa disputa teológica que muitos consideravam resolvida, né?
Então, aquela coisa, mas não foi resolvido. O debate de 2001 entre o então cardeal Ratzinger e o cardeal Walter Casper. Walter Casper aparece na profecia de Anguera. Já falei sobre isso aqui. Eu achava até que era um terrorista. Eu não sabia quem era, nunca tinha escutado falar. Mas é um cardeal. Mas aí é aquela coisa que a gente interpreta errado, né? A gente pensava que era uma pessoa do mundo que ia fazer algum estrago, mas é uma pessoa da igreja que faria, ou já fez certamente, né? Ele já está bem velhinho. Acho que não é só um padre, bispo e papa, não. Eu, você, qualquer um de nós. Se a gente chegar, eu com 56 já tento me preparar para a partida, porque pode acontecer a qualquer hora. Tem gente que nem chega a nascer, imagine quem já viveu 56 anos, né? Então, Jesus disse, você não sabe o dia e a hora. Não sei por que tem gente que já é idoso, 70, 80 anos, 90 anos, ainda acha que vai viver 10, 20 pela frente. Você está doido. Ah, pelo amor de Deus. Então, é hora de preparar. Todos nós. Você pode até ter 20, mas se preparar. Você não sabe. Tanta gente morre de repente, né? Então, um cardeal desse, que andou falando coisa que não devia, se prepare para a morte. Se arrependa, se confesse, que quando fechar o olhinho aqui e abrir, está lá Jesus. Você escapou, né? Porque você se arrependeu. Se arrepender de coração, Deus perdoa, né? Embora o estrago já foi feito. Aí o cara vai ter, talvez, que dar umas purificadas no purgatório, né? Para as penas devidas pelo pecado cometido, né? Então, o que estava em jogo, então, é ainda mais crucial hoje. Naquela época, o que estava em jogo, hoje é uma coisa mais urgente de se pensar, de se debater com calmaria, para não haver divisão e confusão e racha dentro do catolicismo. A própria constituição da igreja como uma instituição divinamente instituída. A igreja católica foi Jesus que a deixou. Então, é uma coisa divina. E não como uma estrutura maleável por critérios políticos e sociológicos. Porque, infelizmente, tem gente que vê a igreja como uma instituição, como uma ONG. A igreja não é uma ONG, a igreja é uma instituição divina, deixada por Jesus e, portanto, é preciso que a gente defenda essa igreja que pertencemos. Se não está bem dentro dela, procure seu canto, né? Está cheio de denominações por aí. Mas quem quer ser católico deve defender a igreja católica. O cerne do conflito, a autonomia local ou a primazia universal. Em essência, o Walter Casper argumentou que os bispos locais deveriam ter maior poder de decisão em suas dioceses. Já pensou? Agora, lendo essa frase aqui, lembrei de uma profecia de Anguera. Chave partilhada. Lembra da profecia? Chave, se você botar lá chave, a palavra-chave, na profecia, no site Apelos, você vai encontrar várias mensagens. Uma delas vai dizer, chave partilhada, vitória do inimigo. Pedro, você acha que isso vai acontecer ainda? Em parte, essa profecia já começa a acontecer, já começou, mas ela pode durar algumas décadas para se concretizar, ou pode não durar décadas e acontecer logo. Essa proposta de Casper me fez lembrar a profecia de Anguera, porque Casper defende exatamente isso. Dá para os bispos poderes para que eles não precisem consultar Roma. Eles tomam aqui, por exemplo, estou soltando exemplo, tá? O meu arcebispo Dom Zanoni tomaria suas decisões, o de Salvador tomaria a sua, o de lá de Juazeiro, Senhor do Bonfim, e por aí vai, tomaria a sua decisão. Ou seja, em poucos casos, eles consultariam Roma. Ou seja, cada bispo teria sua autonomia local. Desculpa. E isso aí, meu irmão, viraria uma bagunça, viu? Bagunça pesada. Já pensou? Sem estar assim. Já tem muita bagunça na igreja, imagine se fosse assim, né? Então, isso não cola. Então, essa ideia de Casper aí não dá certo, né? Então, ele defendia exatamente isso, com menos interferência de Roma.
especialmente no que diz respeito à aplicação pastoral da doutrina moral e da disciplina sacramental. Tu já pensou a bagaceira no caminho da feira que não é de Santana? Imagina aí. O cardeal Casper defendia e ainda defende isso, que a igreja, né, que Roma dê poderes a cada um dos bispos para que eles possam aplicar pastoralmente as questões morais, né, e a disciplina sacramental. Aparece a disciplina sacramental. Por quê? Porque ele defendia a questão dos sacramentos ser dado a pessoas em pecado grave. Aí também, já é demais também. Mas ele conseguiu uma vitória, esse cardeal. A gente deve rezar muito pela alma dele, viu? O Pedro já morreu? Não morreu não, mas ele está vivo. Mas a alma precisa de claridade espiritual, de luz, né? Espírito Santo. Porque se morrer assim, aí complica. Aí não tem missa que resolva o problema, viu? Deixa eu avisar logo. Então, vamos rezar por ele, por toda a igreja, pelo Papa, para que ninguém faça doidice. Já tem demais, né? A gente já está abusado de tanta coisa doida. Então, essa disciplina sacramental, ou seja, em Amoris Laetitia, aquele documento, encíclica, a carta, não sei qual o nome que dava, né? Que Finado Francisco escreveu, dizem que foi Chúcio que redigiu tudo, com as bênçãos de Casper. Então, lá no capítulo 8º, tem uma armadilha, ou seja, é um documento da igreja contendo uma armadilha que pode levar muitas almas para o inferno. Isso é grave? Gravíssimo. Então, na nota de rodapé do capítulo 8º, quem tem pode ler, não penso que eu estou inventando aqui, essa coisa deu uma confusão do cão dentro da igreja. Diz lá que uma pessoa que vive nessa situação, né, de pecado pode ser, em outras palavras, tá? Pode o padre da paróquia acompanhar e o padre da paróquia pode autorizar essa pessoa a comungar. Essa doutrina aí é anticatólica. Anticatólica, que está em um livro publicado, assinado por um papa, né? Então aí é complicado demais da conta. Então, essas questões que já surgiram em 2001 portanto, o assunto em 2001 era o acesso à comunhão para católicos divorciados, recasados, sem nulidade matrimonial. Engraçado que, não sei se foi domingo que eu falei, ontem no caso, acho que foi ontem que eu comentava na catequese, o pessoal de Jequié, que estava no Santuário de Nossa Senhora, eu falava sobre, não sei como é que entrou essa coisa, mas acho que alguém perguntou sobre a questão, foi a senhora de Aracaju, perguntou sobre a questão uma pessoa que se casou, separou, vive com o outro, sobre a questão da comunhão. Aí eu fui explicar e fui entrando profundamente lá e cheguei na nulidade matrimonial, né? De nulidade matrimonial eu posso falar, eu não sou teólogo, não fiz filosofia nem teologia, mas eu posso sentar com qualquer autoridade da igreja e debater porque eu estudei sobre o assunto. Não tenho nenhuma formação sobre isso, mas eu estudei, já publiquei sobre isso, entende? E acompanho várias pessoas de segunda união. Aconselhei recentemente uma pessoa a entrar com processo, porque quando me contou a história, eu disse, meu irmão, teve só uma simulação de matrimônio, mas não teve matrimônio válido. Então, corre para a tua diocese e procura lá o tribunal eclesiástico e vai desmanchar esse nó que o diabo deu na tua vida, né? Usando o sacramento, porque não teve validade. E há 2 casos, por exemplo, que eu fui padrinho de casamento, já em 2 casamentos, de pessoas que vieram, e eu dei conselho, entraram, um esperou muito tempo, outro esperou mais ou menos, e eu fui padrinho de casamento dessas 2 pessoas, que eu mesmo aconselhei a dar entrada. Eu não sou doido, eu sou católico, então eu sei quando é que um casamento tem validade ou não, é só me contar. Eu vou investigar, né? Quando é que se conheceu, aquele processo todo. Tudo que o tribunal eclesiástico faz, eu faço. Eu faço assim, na pergunta, eu vou perguntando, fazendo, né? Aí depois que me fala a verdade, não minta não, para você não ir para o inferno quando morrer.
né? Depois que a pessoa fala tudinho, aí, baseado nos estudos que eu fiz, dos documentos da igreja, não é coisa da minha cabeça, eu acho, achismo é coisa do cão, nessa hora, como diz Sobral, né? Então, não é o que eu acho, é o que a igreja ensina. Então, eu escuto, baseado no que a igreja ensina, eu digo, pode ir, que você para Deus você não está casado, houve uma simulação. Mas aí você vai, você está vivendo com outra pessoa, tá? Então te aquieta e deixa resolver o problema, né? Mas teve casos também que eu digo, não perca tempo. E olha que um padre, a pessoa disse, mas Pedro, o padre me aconselhou a dar entrada. Não dê entrada, que seu casamento tem validade. Não pode pular fora dessa barca furada, que o padre está lhe botando numa armadilha. Ou ele é inocente, não estudou o assunto, né? Alguma coisa está errada. Mas eu te digo, como leigo, que o teu casamento tem validade. E a pessoa foi honesta e não deu entrada, né? Foi tentar resolver sua vida de outra forma. Eu digo, não vá, porque o seu casamento tem validade. Quando eu escutei a história, pronto, fiz as perguntinhas básicas que tem que se perguntar e vi que teve. Aí eu digo, agora você vai para qualquer tribunal honesto que vai te dar a mesma resposta que eu estou te dando. O seu casamento tem validade. Agora, tem uns 5 aí que estão esperando a resposta. Tem pessoas que nem sei quem é. Me liga, manda mensagem, conta a história. Perca tempo não, tem validade. Outros, que são o caso da maioria, pode entrar que seu casamento não tem validade. A gente tem que ser honesto. Eu sei que tem muitos abusos, mas nessa hora, meu irmão, claro que não sou eu que decido nada. Eu não tenho autoridade nenhuma. A Igreja Católica, aqui na minha diocese, por exemplo, tem um tribunal eclesiástico. Acho que é o padre Gesso, que é doutor em teologia, doutor em direito canônico, que é o presidente do tribunal eclesiástico aqui da minha arquidiocese. É um padre chamado Padre Gesso. Então, eu até um dia falei com ele, eu queria uma hora conversar com o senhor, mas tem um dedo de prosa, né? Para eu aprender mais, porque quando a gente não sabe, a gente tem que ter humildade. Eu não sei, vou saber com quem estudou, que é para aprender. O que eu sei foi que eu, na curiosidade, fui estudando, fui no direito canônico, fui lá, estudei tudinho. E eu não dei conselho errado a ninguém, não, viu? Bote fé que eu não dei. Vamos voltar para cá. Então, surgiu em 2001 essa confusão. Olha quanto tempo, né? 2001. Pois é. Hoje estamos em 2026, né? Então, o cardeal Ratzinger, que se tornou papa, respondeu enfatizando uma ideia que permeia toda a sua teologia. A igreja não é uma federação de igrejas nacionais. Bento XVI botou para reduzir nas costelas do velho lá, do outro, né? Ele disse, a igreja não é uma federação de igrejas nacionais. Para você querer dar poderes individuais, ou seja, que bagunça é essa? Virou as seitas da esquina, um cara abre uma seita com o nome aqui, abre uma outra lá em Anguera, abre outra lá em Pirá, em Baixa Grande, e aí vai cada um. E cada pastor faz o que quer? Não. Igreja católica não é bagunça. Então, todos têm que estar voltados, tudo se converge para um ensinamento só. E Nossa Senhora defende isso, né? A igreja não pode ter duas linguagens. Eu já dei exemplo aqui. Tu vai ali, um diz uma coisa, tu vai lá, outro diz outra coisa, sobre o mesmo assunto, aí é complicado, né? Então, Bento XVI deu um corte rápido, Tramontina Federal em Casper, e disse isso, a igreja não é uma federação de igrejas nacionais, né? Como doutrina adaptáveis, mas uma única realidade universal com propriedade teológica. Agora, por que esse assunto voltou? Por causa do sínodo da sinodalidade, que tem muita gente fazendo bagunçalidade, entendeu? Pois é. Esse sínodo da sinodalidade, em muitos casos, aí tem virado a bagunça do cão, que eu diga a Alemanha, né? E a Igreja Católica na Alemanha está virando uma seita perigosa. Pois é. Como a Igreja Católica está virando uma seita na Alemanha? Pois é, não estou te mentindo, não é verdade. Atento ao que eu vou te falar. Existe lá a Igreja Católica que se dividiu em duas. Como assim? Existe lá 4 ou 5 bispos no país inteiro que são católicos e existem os outros que usam o nome da igreja, mas
defende coisas que não tem nada a ver com a Igreja Católica. Ou seja, estão trabalhando para minar o catolicismo, para destruir o catolicismo. A Alemanha é Pedro Reis que está aqui te dizendo. Porque eu fico acompanhando, tenho padres, amigos meus e pessoas leigas que moram lá e me contam tudinho, né? E a coisa é fétida, pior do que esgoto. Então, a Igreja Católica na Alemanha, na maioria, tá virando uma seita perigosa, porque defende coisas do demônio, né? Que eu digo o cardeal Max. Pois é. Essa propriedade não depende de preferência organizacionais. Isso. É um nome difícil, quase não sai. Segundo a interpretação do autor, de fundamentos cristológicos, a unidade do corpo de Cristo, uma só fé, um só batismo, uma só Eucaristia. É o que defendia o cardeal Ratzinger, é o que defendia Bento XVI. Então, diz aqui que a sinodalidade, conferências episcopais e o risco de nacionalização da fé. Então, o texto relaciona esse debate em clima eclesial dos últimos anos. O que se discute hoje, sob o rótulo de sinodalidade, diz aqui a matéria, é em grande medida uma nova versão do mesmo conflito. Quem decide e até que ponto se entende a capacidade de adaptar o ensino e a disciplina. Quem decide? Em 2001, Casper defendia que os bispos mesmo decidissem, sem precisar de Roma. Agora, com essa coisa da sinodalidade, surge de novo essa questão, porque estão propondo, né, um sínodo, parece que vai ser eterno, né, até a volta de Jesus. Nunca acaba. Aqui surge outro ponto sensível, perigoso, né? O papel das conferências episcopais. Se eles querem dar, por exemplo, só estou citando exemplo, tá? Para você entender que a gente fala numa linguagem, mas para você entender. É como se aqui no Brasil tudo fosse decidido pela CNBB, pela Conferência dos Bispos, né? As conferências episcopais recebem poderes e não precisa consultar Roma, porque defendia mais ou menos essa tese defendida pelo Walter Casper, que entrou em conflito com um colega cardeal que depois se tornou papa. Nesse sentido, alerta para o risco de que órgãos nacionais se tornem estruturas burocráticas e que, além disso, acabe por ofuscar o bispo diocesano. Então, o bispo tem seu papel? Tem. Quem tem autoridade na Arquidiocese de Feira de Santana é Dom Zanoni. Dom Zanoni, ele olha, teve um problema, ele que resolva, e ele que tem a caneta para resolver, ninguém pode resolver, né? Existem casos que talvez precise levar para Roma, mas acredito que a maioria dos casos, que são casos de situações locais, o bispo tem autoridade dada pela própria igreja de resolver passar o rodo, o corte rápido Tramontina e mandar o cabo para Cochichina. Entendeu? Pois é. Só que o meu bispo não pode tomar uma decisão. Por exemplo, que é o que Walter Casper, estou citando exemplo, tá? E meu bispo não é doido de fazer isso, não. Estou citando exemplo. Meu bispo não poderia, por exemplo, tomar uma decisão por si só e dizer, não, a partir de hoje, aqui na Arquidiocese, todas as pessoas que vivem juntos e ser casados podem comungar, podem confessar e comungar. Então, isso aí ele não pode fazer, porque ele não tem essa autoridade, entende? Nem ele tem, nem o Papa tem. Não. Por isso que tudo tem que ser sentado e conversado. Pode aparecer no meio dessa roda de conversa um maluco que defende essas besteiras, como o Casper. Mas vai aparecer outros cardeais que também. Eu estou sentindo uma coisa estranha. Minha opinião, viu, gente? Há cardeais bons na Igreja Católica. Eu não vou nem citar nomes aqui, mas eu já fiz catequeses falando desses cardeais e citando eles como cardeais bons. Eu estou achando eles meio calados, assim, sabe? Caladinho. Por que estão calados? Não é para calar, não, irmão. É para abrir a boca e falar.
Está errado, está errado. Não desça compromisso com o mundo. Nossa Senhora diz que muitos iriam silenciar e recuar por medo de perder aquilo que passa. Eu quero saber o que é que um cardeal já velho, perto de morrer, está com medo de perder o quê? Se viver mais 100 anos, tem dinheiro à vontade para viver. Tem comida, casa, dinheiro para pagar plano de saúde, bom, tudo tem. Mas está compromisso com o quê? Agora, meu irmão, chegou a velhice, a idade chegou, é tempo de olhar para trás e peraí, deixa que eu ver que desgraça foi que eu fiz lá no passado, para me arrepender, me confessar, para eu não ir para o quinto dos infernos. Então, quando é um padre novo, você não, o cara está novo, está com medo de alguma coisa, mas um cara velho, de 70, 80 anos, pelo amor de Deus, vamos devagar, que o santo é de barro, ora esta. Advertência implícita. Quando a pastoral negocia a moralidade. Essas questões morais na igreja, essas questões morais, né, na igreja, é uma coisa perigosa. Perigosa em que sentido? Deixa eu explicar, né? O que é que faz parte dessas questões morais? Então, eutanásia, aborto, não sei o quê, casamento de pessoas do mesmo sexo, tudo isso faz parte das questões morais da igreja, né? E tem gente que defende o que não pode ser defendido sobre essas questões. Tem várias outras, a lista é grande. Talvez até um dia eu faça uma catequese para mostrar sobre isso de uma forma mais clara, porque agora já estou encerrando. Mas é uma coisa perigosa. Por quê? Porque existe divergência de pensamento. Teólogos, esses embates teológicos na igreja. Eu que não sou teólogo, nunca fiz teologia nem nada, mas eu estou de olho. A curiosidade da gente é uma coisa interessante, né? Eu não estudei, mas eu estou ligado. Desses embates teológicos, às vezes, por exemplo, tem aqui, vou botar um número genérico, 50 teólogos. Tem ali 20 contaminados para querer abrir portas largas. E tem mais 20 que bate o pé e diz não. E sobrou 10 que ficou em cima do muro. Olha a desgraceira no caminho da feira. Porque, às vezes, os 20 já está contaminado, tem 30 aqui que pensa da mesma forma, mas depois que ouviu os 20 cá, aí ficou 10 na dúvida. E agora? Vou para cá ou vou para cá? Simples. Vá para o ensinamento de sempre, que Nossa Senhora ensina em Anguera. Não vos esqueçais as lições do passado. Então, volta, repito, esse embate que houve em 2001 entre dois cardeais e um que se tornou papa e um bom papa da Igreja Católica. Então, a gente precisa rezar por Leão, esse Leão 14, né? Ele está promovendo, porque ele está promovendo uma igreja mais sinodal, todo mundo sabe. Então, se ele está promovendo, vale a pena ele, né, reler o que o Ratzinger, o que Bento XVI, antes de ser Papa, escreveu e defendeu, né, para evitar que a sinodalidade se torne um mecanismo de erosão doutrinal. Porque o cardeal Zen, o sofredor, cardeal bacana, lá da China, ele agora, né, esse encontro dos cardeais que teve agora, início do mês, ele levantou lá, igual o surucucu do cão, viu? E com razão, ele levantou a voz e soltou o verbo. Então, você é contra esse negócio sinodal? Não, pode fazer sinodal, sinodel, sinodio, sinodol, sinodu, bota conjunto todos os verbos. Eu só quero, pode fazer o que quiser, contando que bote Jesus no centro e defenda a verdade. Pronto. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Eu concordo. Mudou que só beleza. Mas não mudou para melhor. Mudou para pior. Os tempos são outros. Eu sei, concordo. Os tempos são outros. E Deus é outro ou é o mesmo? O pensamento de Jesus mudou, porque o pensamento da igreja não pode mudar. O que a igreja pensava 100 anos atrás tem que pensar hoje.
Porque Jesus disse: passarão céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. E Jesus deixou a sua igreja para ser, dentro do meu conhecimento de curioso, a Igreja Católica existe para ser continuadora da missão dele, de Jesus. Então, Cristo, ele perdeu espaço na sua época, Cristo foi criticado, Cristo foi ameaçado, foi preso, condenado à morte, porque falou a verdade. Então, se o senhor é padre, bispo e papa e tem esse medo de passar pelo processo de Jesus, pule fora da barca, que o couro vai comer e não vai demorar. Quem é consagrado e tem medo disso, não serve para ser padre, nem bispo, nem papa. Estou dando só exemplo, viu, gente? Estou falando de forma genérica. Então, cuidado, viu? Para você não se arrebentar. Concluindo, a verdadeira reforma só pode ser cristológica e espiritual, não uma reengenharia, né, movida pelo poder que acaba relativizando a fé e a moral sobre o pretexto de acompanhamento. Essas palavrinhas, acompanhamento, entendeu? Tem uma lista de palavras aí que estão aplicando agora, que é tudo pegadinha. Não, mas isso aqui é um acompanhamento. A Amores Letícia diz que o padre pode fazer um acompanhamento de pessoas que vivem em pecado mortal, ele faz um acompanhamento, e aí se ele vê que é aquela pessoa, uma pessoa boa, um coração bom, não sei o quê, aquela frescurada toda, né? Então, o senhor pode comungar. Tu não tem autoridade para isso, não, compadre. Nem tu que é padre, nem tu que é bispo, nem tu que é papa. Nenhum tem autoridade para mandar comungar quem está atolado. Beleza? Limpa a sujeira, aí pode. Mas quem está na lama tem que se limpar para poder se aproximar da Eucaristia. Isso vale para mim, para tu, para vós, para todos os verbos que quiser conjugar, viu? Beleza. Então, voltou o assunto de 2001, repito, por causa da sinodalidade que começou lá na era de Francisco e já adentrou na era de Leão e vai entrar talvez em outras eras futuras. Sem problema, contando que põe a luz que é Cristo na frente para clarear os caminhos dos católicos e não esconder a luz debaixo da mesa, porque Jesus disse que a lâmpada tem que clarear todo o ambiente, né? Não se acende uma lâmpada debaixo da mesa, porque não vai clarear o ambiente. Eu só uso uma metáfora, e eu estou usando aqui para dizer que a igreja deve andar com a luz que é Cristo brilhando na vida dos católicos, e não esconder para agradar os inimigos. Porque essa coisa toda só tem um objetivo: chegar a uma conclusão para agradar a quem não é católico. Que eu diga Mater Populis Fidelis, o famigerado documento atacando Nossa Senhora, que saiu do próprio Vaticano. E que eles ficaram tão com vergonha depois que voltaram atrás e disseram: não, vocês podem chamar ela de corredentora, de medianeira, né? Mas a gente não bota em documento nenhum. Vou morrer, vou infartar, porque tu não vai botar em documento oficial da igreja que Nossa Senhora é corredentora. Olha a minha cara de preocupado. Tá aqui, papá, no meu coração. Aí ninguém tira. Tu quer apagar no documento, apaga, reimprime e tira. Eu tô lá ligando. Agora, quando tu morrer, aí, quando encontrar Jesus, mexeu com a mãe dele, o bicho vai pegar. Porque se mexer com a velha malha, aqui, pecadora aqui da terra, com Pedro Régio, o bicho pega, imagine com Jesus, né? Mexeu com Nossa Senhora, aí tu vai tomar um corte rápido, Tramontina, esse não é federal, não. Esse é eterno. Se ligue, viu? Cuide da sua alma. Se você puder, compartilha rápido aí esta catequese, que é importante para a vida dos católicos, porque eu estou aqui dizendo que houve um embate teológico em 2001, onde um cardeal defendia abrir portas largas para a boiada passar, entendeu? Comunga todo mundo, não tem problema. Bento XVI, antes de ser papa, foi lá e disse: pode não. Ele tinha autoridade, mais do que o Casper. Já pensou? Se bota um Casper para ser o presidente da Congregação Doutrina da Fé, o estrago seria pior do que o de Chúcio, né? Pois é. Continue sendo católico. A igreja é de Jesus. Nem todos que estão dentro dela é de Cristo, mas a igreja é. Então, não vamos perder a nossa fé por causa dos outros, né, meus irmãos?
Só para lembrar você, deixa eu colocar aqui na tela aqui em cima, vai aparecer aqui, não, cá. Esse QR Code você pode adquirir o livro, né? Com Maria Dia a Dia, 366 dias com Nossa Senhora. É um livro de espiritualidade católica que foi relançado sábado passado. Então, já se foi várias unidades, ainda tem, se você quiser adquirir, corra lá. Mas tem pessoas que não sabem ou não têm o leitor de QR Code no seu celular. Eu vou colar aqui só o link. Kelly apareceu. Olha a Kelly aí. Aqui 100% doutrina católica. Obrigado, Kelly. Parabéns. Reza uma Ave Maria. Vamos rezar uma Ave Maria aqui no final por Kelly. E por todos os que celebram o dom da vida neste dia, viu? Nossa Senhora do Parto, dê boa hora para Kelly, para mim, para você. Oxe, não só do parto, não é para mulher grávida, não? Ah, quer dizer que é só mulher grávida que precisa de boa hora? É? Ah, quer dizer que quando eu for trabalhar não precisa de bênção nas boas horas da vida? Precisa também. Então, não só do parto, eu gosto de falar isso, pessoal. Oxe, por quê? Porque Nossa Senhora, meu irmão, que dê boa hora no seu trabalho, na sua família, no seu negócio, e pronto. E para você que está grávida, na hora do parto. Beleza? Vamos rezar. O povo nós precisamos de oração. Que Nossa Senhora nos ajude, nos converta e nos abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoai e protegei, guiai os passos de cada inscrito do nosso canal. Derramai sobre nós as bênçãos e as graças do céu, para que possamos ser fiéis ao vosso Filho Jesus, nosso Salvador. Abençoai todos aqueles que neste dia celebram o dom da vida. Pedimos pela Kelly. Por todos os irmãos e irmãs que também, como ela, agradecem o dom da vida neste dia. E agradecemos também por mais um dia de vida. Pedimos que abençoe a igreja, converta o coração dos consagrados e também o nosso. Abençoe o Brasil, livre esta nação de todo mal, de toda a corrupção que virou uma praga generalizada. Que a Senhora fique conosco nos momentos difíceis. Na alegria e na dor, permaneça ao nosso lado, como a Senhora prometeu na mensagem de sábado. Ficai conosco e guiai nossos passos sempre em direção ao céu. Por vossas mãos santas e imaculadas, abençoe a todos nós neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos. Deus abençoe. Deixe o seu joinha que é importante. E a gente se encontra às 3 horas da tarde para o texto da misericórdia. Fiquem com Deus. Até lá.